E aí, pessoal, vamos continuar aqui falando sobre reações orgânicas. Na aula de hoje a gente vai trabalhar mais alguns tipos de reação, que são as esterificações, as hidrólises, e as hidrólises são reações utilizadas aí para se fabricar sabão. Por isso também a gente vai comentar um pouquinho sobre a estrutura química das moléculas de sabão. Vamos começar aqui? Esterificação. O que é uma reação de esterificação? Como o próprio nome diz, é uma reação em que você vai ter como produto a formação de um éster. Basicamente, então, se você quer formar um éster, você vai combinar um ácido carboxílico com um álcool. Então, para entender isso aqui, pessoal, vamos desenhar aqui um ácido carboxílico, lembrando que ácido carboxílico é C-OH, desenho o ácido etanóico. E eu vou desenhar um álcool mais recorrente aqui, que é o etanol, um álcool de 2 carbonos. Essa reação ela é catalisada por ácido, tá? Então não basta simplesmente eu misturar o éster com álcool, eu preciso de um ácido aqui para catalisar a reação. E o segredo para fazer essa reação é o seguinte, ó. Notem que ela tem como produto água. E uma coisa que eu já havia comentado com vocês na aula passada e que a gente vai utilizar bastante na aula de hoje é justamente saber, pessoal, que água é a combinação de H com OH. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o H de uma função, tá? Vou pegar, por exemplo, o H do meu ácido carboxílico e o OH do meu álcool. E aqui tanto faz, tá? Você poderia ter pego o OH do ácido carboxílico e o OH do álcool, que ia dar na mesma. E eu vou juntar os dois, tá? Porque juntando os dois, eu teria a formação de H com OH. Eu teria a formação de H2O, água. Só que, ao fazer isso, se você prestar atenção, você deixou alguns átomos órfãos de ligação. Você deixou esse oxigênio aqui órfão da ligação com H. E você deixou esse carbono aqui órfão da ligação com o OH. Se está faltando uma ligação para cada um deles, o que eles vão fazer? Eles vão se ligar um no outro. Então, olha só, eu vou copiar aqui o composto da esquerda até o oxigênio. E aí, esse oxigênio aqui, como ele não está mais ligado ao H, ele vai ter que se ligar ao CH2. E aí eu vou continuar com o meu segundo composto aqui, ó, do lado direito. Isso é a reação de esterificação. O ácido carboxílico reagiu com álcool para formar um éster. Lembrando, éster é um oxigênio entre carbonos, com um dos carbonos aqui vizinha dupla O e água. Bem simples, né? Vamos fazer mais uma reação aqui, ó, para a gente praticar. E aqui que eu vou fazer aqui, pessoal? O segredo é o mesmo. O H de uma das funções, o OH de outra função, eles irão combinar-se para formar, então, água. E ao fazer isso, eu deixei órfão de ligação quem? O oxigênio e o carbono. A diferença desse segundo exemplo em relação ao de cima é que o carbono que perdeu a ligação, que está órfão de uma ligação, é o carbono do meio. Então, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nisso na hora de formar o produto. Então, ó, eu vou copiar o meu primeiro composto até o oxigênio. E aí, esse oxigênio vai se ligar a esse carbono. Presta atenção que ele está ligando-se ao carbono do meio. Então, ele vai ligar-se a um CH. E, pessoal, quais são as outras duas ligações desse CH aqui, ó, desse carbono de verde? A ligação com o H foi a que ele perdeu e substituiu, né? E as outras duas ligações dele é com CH3. Então, eu vou colocar aqui um CH3 para baixo e outro para o lado. Fechou o composto formado. Esse exemplo ele é importante justamente para vocês observarem, ó, que quem perdeu o OH foi o carbono do meio. Então, a ligação do oxigênio, ó, se você prestar atenção, foi feita com o carbono que está no meio da estrutura. Preste atenção nisso, tá? As ligações sempre são feitas entre os átomos que perderam alguma ligação. Fechamos aqui, ó, mais um exemplo de esterificação.
Vou comentar com vocês agora a hidrólise ácida. Hidrólise, pessoal, o que significa a palavra hidrólise? Hidro vem de água e lise, vocês também já devem ter visto na biologia, que significa quebra. Então você vai quebrar um composto orgânico, tá? Em meio ácido, esse tipo de reação ela é catalisado por ácido. Então você vai pegar um éster, que é um composto orgânico, vai misturar ele com água, certo? E você vai formar dois compostos orgânicos, um ácido carboxílico e um álcool. Então você vai quebrar esse seu um composto orgânico em dois utilizando água. Daí vem o nome hidrólise, ok? E quem está atento aí talvez tenha percebido que essa reação que vocês estão vendo aqui, ela é o contrário da que nós acabamos de estudar. Tá? Aqui, ó, eu juntava o ácido com álcool para formar éster e água. Aqui eu estou pegando o éster com água e quebrando ele no ácido e no álcool. Então, na verdade, não tem nada de novo. Você vai simplesmente fazer a mesma coisa que você fez antes, só que ao contrário. Eu vou desenhar um éster aqui. E como que eu vou fazer a quebra, pessoal? A gente vai quebrar bem no oxigênio que divide a cadeia. Lembre-se então que éster, ele sempre vai ter um oxigênio que vai dividir a cadeia em duas partes, ok? Qual lado da ligação aqui do oxigênio eu vou quebrar? Nesse caso, tanto faz, você pode quebrar na direita ou na esquerda, tá? Mas para nós já irmos nos acostumando, eu vou sempre optar, pessoal, por quebrar no lado oposto à dupla O. Então, como a dupla O ela está no lado direito, eu vou optar por quebrar a ligação da esquerda, ok? Porque, olha só, água, a gente sabe que é a combinação de um H com um OH. Então, quem ficou órfão de ligação aqui foi o carbono e o oxigênio, correto? Quem vai ficar com H e quem que vai ficar com OH? Pessoal, eu não vou fazer ligação O com O, tá? Na prática até é possível você ligar O com O, mas é um fenômeno bem difícil de acontecer, é uma ligação bem difícil de ser feita. Então, como eu não vou ligar O com O, eu terei como única opção, pessoal, ligar o O com H, restando como outra opção, né, o CH3 está ligado ao OH. E aí, ó, basicamente eu vou ter isso aqui, o CH3 ligado ao OH, mais esse O aqui ligado ao H. E aí eu copio o resto da minha estrutura. Certo? É isso, é o contrário do que nós já estávamos fazendo. Vou colocar mais um exemplo aqui, só que dessa vez eu vou colocar na fórmula de pauzinhos para a gente variar um pouco a maneira de fazer o exercício. Tá? Então, eu vou reagir esse composto com água em meio ácido. E o segredo é, a água é a combinação de H com OH. Eu vou quebrar bem no oxigênio que está dividindo a cadeia. E a dica que eu havia dado é sempre quebrar no lado oposto à dupla O. Nesse caso, a dupla O está do lado esquerdo, então eu vou quebrar do lado direito. Bem, e quem que vai fazer a ligação com quem? Esse O aqui, como ele não pode se ligar a outro O, ele vai ligar-se ao H, enquanto esse carbono que eu circulei de verde, ele está órfão de uma ligação, e ele então ficará com o OH. E aí, basicamente, fechou aqui, ó. Eu vou copiar a minha estrutura, ligando o O ao H, e eu vou separar da outra estrutura. Se você prestar atenção, a outra estrutura nada mais é do que dois carbonos, sendo que o carbono da ponta está ligado a um OH. Tenho aqui o meu ácido carboxílico e meu álcool. Fechou, então, essa reação, certo? Antes de partirmos para a próxima reação, eu vou falar agora de um novo tipo de substância conhecido como sal de ácido carboxílico. Vou voltar um pouquinho lá para o primeiro ano e também um pouco para o segundo, que nós falamos sobre ácidos e bases. A base também pode ser chamada de hidróxido, tá? Então, hidróxido e base é a mesma coisa.
Pessoal, lá no primeiro ano, nós estudamos que se eu misturar um ácido com uma base, nós temos uma neutralização. Um anula o efeito do outro. Então, por exemplo, se eu pegar ácido clorídrico e misturar com hidróxido de sódio, eu vou ter uma reação química em que o H do ácido vai se juntar com o H da base para formar água, né? Então a combinação de H com OH é água. E o que sobrou aqui, pessoal? O Na ele vai acabar tendo que se combinar com o cloro, formando então o cloreto de sódio, que é um tipo de sal. Então o ácido anula a base justamente porque eles reagem entre si, formando sal e água. Ok, isso aqui a gente estudou lá no primeiro ano, está relacionado à química inorgânica, mas isso também pode acontecer com compostos orgânicos, até porque a gente estudou, pessoal, ácidos carboxílicos, e como o próprio nome diz, ácidos carboxílicos, eles são compostos ácidos, né? Então, como eles são ácidos, eles reagem com hidróxidos, eles reagem com base para formar sal e água. E aí, como que vai ser essa reação? Bem, o ácido ele tem que dar o H e a base ela tem que dar o OH. A combinação desses dois compostos vai formar então água. Até aqui beleza, né? Só que como o meu composto orgânico ele perdeu um H, o oxigênio ele ficou órfão de uma ligação e como esse oxigênio está órfão de uma ligação, ele vai ter que se ligar com quem? Ele vai ter que se ligar com o sódio. Tá? E aqui nós temos um novo tipo de ligação, uma situação inédita para vocês, que é o seguinte, pessoal. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso fazer um tracinho indicando ligação entre O e sódio. Porque esse risquinho, esse tracinho, corresponde a uma ligação covalente, em que os átomos eles vão estar compartilhando elétrons. O sódio ele é um metal, ele não compartilha elétrons. Tá? Então, o tipo de ligação que vai acontecer aqui é diferente, é uma ligação iônica, na qual é o seguinte, o oxigênio ele ganha um elétron, ele fica com carga negativa, e o sódio ele perde um elétron, fica com carga positiva, e aí o positivo atrai o negativo, eles grudam, ok? E esse composto que eu acabei de formar, ele então é conhecido como um sal de ácido carboxílico. Porque, pessoal, a gente estudou então que ácido mais base forma sal e água. Se eu pegar um ácido carboxílico e reagir com uma base, eu vou formar um sal proveniente do ácido carboxílico e água. Ok? Então, esse é um novo grupo de substâncias que eu não tinha passado ainda para vocês, conhecido como sais de ácido carboxílico, certo? E como que a gente nomeia esses sais, pessoal? Eu vou desenhar aqui o sal do último exercício. E não tem muito segredo fora o final o ato. Tá? Para eu dar o nome para o composto, eu simplesmente vou dar o nome normal. Como que é o nome normal? Quantos carbonos tem? 2. 2 carbonos et. Simples ligação entre eles, e eu vou colocar ao final o ato. Nós temos o etanoato, D. E aqui, pessoal, nós temos o metal, né, um cátion, um composto positivo, que é o sódio. Então, esse composto é o etanoato de sódio. Ok? Vou desenhar um outro composto aqui, ó. Qual que são as diferenças entre o composto aqui de cima e o composto de baixo? Eu coloquei um carbono a mais. Então, eu passo a ter 3 carbonos. 3 carbonos é prop. As ligações entre carbonos são simples. Como é um sal de ácido carboxílico, ato. D. Só que nesse caso aqui eu troquei o sódio por potássio. Então, ao invés de propanoato de sódio, é o propanoato de potássio. Então, basicamente, você vai dar o nome como você está acostumado, final o ato e o cátion que acompanha. Pode ser vários, tá? Existem várias opções, mas normalmente costuma aparecer somente o sódio e o potássio. Dificilmente aparecem outros cátions, ok? Então, isso é um sal de ácido carboxílico. Sabendo, pessoal, o que é um sal de ácido carboxílico, a gente pode falar sobre hidrólise básica.
também conhecido como saponificação, porque essa reação aqui é a base para se formar sabão. A hidrólise básica, você novamente vai ter o éster. Aliás, o éster aqui é praticamente o assunto central da nossa aula de hoje, né? Só que, ao invés de você reagir com água, você vai reagir com hidróxido, como, por exemplo, a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Tá? E o que vai acontecer aqui? É muito semelhante à hidrólise ácida, que é feito com água, tá? Só que quando é com água, você tem a combinação de H com OH. Quando é hidrólise básica, você vai trocar o hidrogênio por um metal. Nesse caso aqui, eu estou trocando por sódio. Tá? Mas o procedimento é o mesmo. Eu vou quebrar a ligação no lado oposto à dupla O. Tá? Então, quebrei aqui ó, bem no oxigênio que divide a cadeia no lado oposto à dupla O. Beleza? E quais são as opções aqui? Esse oxigênio ele ficou órfão de uma ligação. Como eu não posso ligar ele com outro oxigênio, ele vai se ligar ao Na, formando o tal do sal de ácido carboxílico. Lembrando que é uma ligação iônica. Enquanto esse CH3 aqui, ó, ele vai ter que se ligar ao que sobrou. Quem sobrou? O OH. E aí eu vou ter como produto o álcool, que é o CH3 ligado ao OH. Beleza? Então, é só isso. É muito parecido à hidrólise ácida, só que ao invés de água eu tenho uma base, um hidróxido, e ao invés de ácido carboxílico eu vou formar um sal de ácido carboxílico. Ok? Parece meio difícil, mas se vocês prestarem atenção, praticarem, vocês vão ver que não tem nenhum grande segredo. Ok? É só você lembrar que a ligação quebra no lado oposto à dupla O e juntar os compostos que ficaram órfãos de ligação, certo? E aqui, pessoal, a gente vai comentar com vocês um pouquinho sobre fabricação de sabão, tá? Como que funciona. Normalmente sabão caseiro, mas até a própria indústria, elas utilizam como matéria-prima óleo vegetal ou gordura animal para se fabricar sabão. Então, muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Sabão, a base dele é óleo vegetal ou gordura animal. E eu cheguei a comentar com vocês, inclusive na última aula, que a estrutura desses lipídios, que sejam óleo ou gordura, é um triéster, né? Um composto que tem 3 vezes aqui ó, a função éster, e além de ser um triéster, eles têm uma longa cadeia aqui ó, de carbonos e hidrogênios. A gente viu isso aqui lá quando eu comentei com vocês sobre a margarina. Tá? Inclusive essa cadeia longa aqui de carbonos e hidrogênios, né? Ela é extremamente apolar, por isso que óleos e gorduras não se misturam com água, são substâncias apolares. Só que essa estrutura ela é muito grande de se desenhar, ela é muito trabalhosa. Então, pessoal, normalmente a gente vai representar o sabão dessa maneira aqui, ó, tá? No lugar dessas longas cadeias aqui, ó, cheia de carbono e hidrogênio, eu vou simplesmente colocar um R, tá? Esse R indica uma estrutura orgânica, que eu não sei qual é, tá? Mas eu indica que o composto continua aqui para o meu lado esquerdo, tá? Só não vai me interessar. Pelo menos em algumas situações você não precisa ficar desenhando o composto completo. O resto da estrutura ela não vai interferir em determinado estudo que você está fazendo. Então, para ficar mais fácil de desenhar, a gente vai substituir essas estruturas grandonas aqui, ó, por R. Tá? Mas saiba que no caso de lipídios, esse R é uma estrutura gigantesca aí de 15, 16, 17, 18 carbonos, ok? Por que eu estou comentando isso, pessoal? Como que se fabrica sabão? Então eu vou desenhar aqui o nosso lipídio, que é a matéria-prima então para se fabricar o sabão. E outra coisa que você precisa para fabricar sabão é soda cáustica. Quem já fabricou sabão caseiro já deve ter ouvido falar. Soda cáustica nada mais é do que hidróxido de sódio. E a reação que a gente vai fazer é exatamente a última reação que nós estudamos, uma reação de hidrólise básica. Como que funciona essa reação, pessoal?
Você vai quebrar o éster no lado oposto à dupla O. Então eu deixei aqui a dupla O do lado esquerdo, então eu vou quebrar a ligação lado direito. Esse oxigênio aqui, ele vai se ligar ao Na, então eu vou formar esse composto aqui. Tá? Enquanto esse carbono aqui, ele vai se ligar ao OH. Então eu vou ligar o OH aqui naquele carbono, beleza? Só que, pessoal, como é um triéster, eu fiz essa reação uma vez, tá? Eu quebrei um dos 3 ésteres. Por ser um triéster, eu posso fazer esse processo 3 vezes, eu posso quebrar os 3 ésteres, tá? Só que para fazer esse processo 3 vezes, eu vou precisar de 3 bases, 3 NaOH. Cada um deles vai quebrar um dos ésteres. E aí eu vou simplesmente repetir o meu processo aqui, ó, quebrar no lado oposto, a dupla O. E aí eu vou formar de novo esse composto aqui. Tá? E presta atenção que esse CH ele vai ficar com OH, né? Só que esse CH está ligado no composto de cima, então eu vou ter isso aqui, ó. E para finalizar, a gente vai quebrar o nosso último éster aqui embaixo. Vamos formar de novo essa estrutura aqui. E esse CH2 ele vai ficar com o OH. E aqui, pessoal, eu tenho então a tal da reação de formação do sabão. Tá? A gordura reagiu com a soda cáustica, com hidróxido de sódio, formou essa estrutura aqui, que, diga-se de passagem, do jeito que está representado, são 3 estruturas iguais. Então, para economizar espaço, eu vou colocar um 3 aqui, já que eu formei 3 estruturas iguais, e vou apagar as outras, só para organizar aqui, ó. Beleza? Esse composto que eu acabei de desenhar aqui, pessoal, isso aqui é o sabão. E eu já vou explicar por que isso aqui é o sabão, tá? Você vai formar, então, o seu sabão. E além do sabão, você tem um subproduto, uma outra coisa que é formada junto, que a gente chama de glicerol, que é um triálcool, tá? Ele é uma substância meio gosmenta e tal, que é utilizado em produtos de higiene pessoal, principalmente creme hidratante, tá? Como ele é um triálcool, ele consegue segurar bem água. Beleza? Então você vai formar o sabão e o glicerol. Você inclusive depois tem que separar o sabão do glicerol. E por que essa molécula, essa estrutura é utilizada como sabão? A gente já estudou um pouquinho disso e vamos dar uma revisada agora. Pessoal, lembra que esse R é uma longa cadeia de carbono e hidrogênio? Essa longa cadeia de carbono e hidrogênio ela é apolar. Enquanto esse trechinho aqui, ó, do sal, né, que eu tenho O menos Na+, ele é extremamente polar. Ele é tão polar que inclusive tem carga. Então, ó, aqui eu tenho uma estrutura de um sal de ácido carboxílico, inclusive é um sal de ácido carboxílico bem pequeno, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos só na parte azul, sendo que, na verdade, normalmente o sabão utiliza estrutura de 17, 18, 19, 20 carbonos, estruturas bem maiores. Mas aqui, ó, tá o segredo. Essa parte azul, ela é apolar. Enquanto a parte amarela, né, onde eu tenho sal de ácido carboxílico, ela é polar. Então, ela é uma molécula com uma parte polar e outra parte apolar. E ela funciona como sabão justamente por conseguir interagir com os dois tipos de substâncias, né? A parte polar é capaz de interagir com água e a parte apolar é capaz de interagir com óleos, gorduras, substâncias que normalmente não iriam interagir com a água. Então o sabão ele consegue fazer esse meio campo, né? Ele consegue, se você tentar lavar uma louça suja só com água, como a água ela não interage com a gordura, você não vai conseguir tirar a gordura utilizando água. O sabão ele permite, né? Ele consegue interagir com a água e com a gordura. Então você ajuda aí você a fazer a limpeza do seu corpo, da sua louça, da sua roupa, seja lá o que você estiver lavando, ok? Aqui nós temos um desenho que representa isso, ó. Então nós temos a cabecinha que seria a parte polar, a cauda que seria a parte apolar, né? Então se o teu tecido, por exemplo, está sujo de óleo, quando você passa o sabão nele,
a parte apolar do sabão vai grudar no óleo. E depois, né, quando você enxaguar ele, as águas vão grudar aqui na parte polar. E aí você vai conseguir tirar essa mancha de óleo do seu tecido. Certo? Uma coisa importante de comentar, porque o Enem gosta bastante de cobrar a respeito disso. Eu sei que o Enem perdeu uma importância esse ano, né, com a Universidade Federal tendo tirado o Enem como uma forma de ingresso, mas ainda assim é importante prestar o Enem, porque ele é porta de entrada para outras faculdades, e pode ser que ano que vem a Federal volte a utilizar o Enem, a gente nunca sabe o futuro, né? Então, é importante comentar algumas coisas que o Enem gosta. O que acontece, pessoal? Essas moléculas de sabão, também chamadas de surfactantes ou também chamadas de tensoativos, quando eu jogo, por exemplo, sabão na água, as primeiras moléculas de sabão, elas tendem a ficar na superfície, na bordinha da água. Por quê? Porque a água é polar. A cauda da molécula, ela é apolar. Ela não quer ficar em contato com a água. Então, o que ela faz? Como ela não quer ficar em contato com a água, ela sobe para a superfície, tá? E aí a cauda da molécula fica para fora da água, enquanto, digamos assim, a cabeça polar da molécula fica para dentro. Beleza? Então, quando você pega um copo d'água e pinga uma gota de detergente, se nós pudéssemos ver as moléculas de detergente, a gente veria que a maioria das moléculas de detergente, elas não vão ficar espalhadas, misturadas pela água. Elas vão ficar bem ali, ó, na superfície, na parte de cima do seu copo d'água. Beleza? Obviamente, pessoal, esse espaço aqui em cima ele é limitado. Tá? Então, se você, por exemplo, jogar muito detergente, chega uma hora que não vai caber todas as moléculas de detergente na superfície. Então, o que as moléculas de detergente vão fazer? Elas vão formar estruturas conhecidas como micelas. O que são micelas? São uma espécie de uma bola de futebol. As moléculas de detergente elas vão se juntar, né, formando uma bola, de tal maneira que a parte apolar da molécula ela vai ficar no centro, tá? Dentro da bola, evitando que ela fique em contato com a água. Deixando a parte polar, deixando a cabeça aqui em contato com a água. Então aqui eu tenho as moléculas de água, elas estão em contato com as cabecinhas aqui das moléculas, enquanto a cauda estão todas para dentro, evitando então o contato, certo? Então quando o espaço na superfície acaba, as moléculas de sabão elas formam uma espécie de bola de futebol. Caso eu fizesse o contrário, por exemplo, se eu pingar detergente no óleo, ao invés de pingar na água, vai acontecer a mesma coisa, só que o contrário, né? O que vai acontecer? As cabecinhas vão ficar no centro, enquanto as caudas vão ficar para fora, né? Por quê? Porque se eu pinguei no óleo, quem quer ficar em contato com o óleo é a cauda. Quem quer evitar o contato é a cabeça, tá? Então, eu consigo formar micela em qualquer situação. Aqui eu tenho um exemplo mostrando, por exemplo, se eu pingar o detergente aqui numa mistura de água com óleo, né, você vai ter as moléculas de detergente espalhadas pela superfície, formando micelas, como vocês estão vendo aqui. E no meio das micelas você pode ter um pouco de gordura, já que a gordura é apolar, ela vai gostar de ficar no meio da micela. Enquanto tem algumas estruturas ainda que não formaram micelas, né? Mas o que você percebe aqui, a parte apolar está interagindo com a gordura, que é apolar, enquanto a cabecinha fica interagindo com a água. Certo? E aqui, pessoal, eu trouxe duas questões do Enem para a gente comentar. A primeira diz o seguinte, a capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão depende de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Basicamente, ele descreveu essa figura aqui, tá? Você jogou detergente na água e na gordura, o detergente ele vai formar micelas, dentro das micelas vão estar essa gordura, né? Então, ele vai ajudar aí na limpeza. Continuando. Tais micelas têm sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, que seria a cabeça, né? Como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, que seria a cauda, que interage com gorduras e óleos.
Eu acho que eu cortei aqui, ó, uma parte do texto da questão. Mas basicamente a questão ela vai perguntar para a gente, pessoal, qual dessas opções, dessas alternativas, é uma molécula adequada para ser utilizada como sabão, ok? Então, opção A é ou não é adequada? Bem, pessoal, a opção A é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, tá? Sendo um hidrocarboneto, é uma molécula totalmente apolar. Ela não tem essa divisão de parte polar e parte apolar, tá? Ela não vai interagir bem com substâncias polares, então não pode ser a substância A. A B, olha isso aqui, turma, COONA. É aquela estrutura aqui, ó, do sal de ácido carboxílico, né? C dupla O, O menos e Na+. Que então é um sal de ácido carboxílico e olha como que a parte de carbono e hidrogênio dela é gigantesca, né? Ela tem uma parte apolar grande e essa ponta que eu circulei aqui, ó, extremamente polar, ou seja, pode ser utilizado como sabão. Resposta alternativa B. Por que não as outras? A C, por exemplo, também é um sal de ácido carboxílico, ó, tem a mesma estrutura da de cima, tá? O problema da C, pessoal, é que a parte apolar da molécula está muito pequenininha. Isso não é legal. É como se fosse uma molécula com uma cauda muito pequena. Isso não ajuda, tá? A cauda grande ajuda. Então, o problema da C é aqui, ó, só 2 carbonos, enquanto a B tinha 17. A B era bem melhor do que a C, tá? É um problema semelhante ao da D. A D não é um sal de ácido carboxílico, tá? É um ácido carboxílico, mas a parte de carbono e hidrogênio também é pequenininha, não é legal. Enquanto a E é um éter, é um oxigênio entre carbonos, tá? E não é uma molécula muito polar, ela não consegue interagir bem com a água. Então a melhor opção mesmo era a alternativa B, como nós acabamos de estudar. E outra questão do Enem falava o seguinte, ó, os tensoativos são capazes de interagir com substâncias polares e apolares, é o que nós estamos discutindo. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares, né? E a parte lipofílica, a cauda, interage com substâncias apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por, nós temos o desenho aqui, de novo, a cabecinha, a cauda, parte polar, parte apolar, enfim. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por, e aqui nós temos as alternativas. E a resposta é a alternativa C. Por quê? Pessoal, nessa alternativa, ó, você percebe o quê? Que a parte polar, que é a cabecinha, está em contato com a água, enquanto a parte apolar está em contato com o ar. Tá? Não está em contato com a água. A melhor opção é a alternativa C. A B, por exemplo, está errada. Por quê, pessoal? Porque ó, a parte polar não está em contato com a água. Tá? Quem está em contato com a água é a parte apolar. Isso está errado. Né? Olha na a parte apolar está dentro da água. Definitivamente não ela não quer ficar dentro da água, a parte apolar. Né? A D também, ó, o mesmo problema da D. O mesmo problema da E. A parte apolar não quer ficar em contato com a água. Logo, a resposta é a alternativa C. Com isso, então, uma aula mais puxada, essa última aula, né? Mas ela é bem interessante. Fechamos a aula de hoje. Até mais, pessoal!